Olá, amigos. Mais uma vez aqui reunidos para falarmos um pouquinho do nosso trabalho. Mas antes, vamos para a nossa água sagrada. Se alguém aí esqueceu de colocar um copinho de água, pausa o vídeo, vai lá e enche um copinho de água para vocês estarem tomando junto comigo. Conforme eu for pausando a fala para tomar, vocês tomem aí também, tá bem? Tchim. E hoje, com um barulhinho também do vento, nos outros vídeos estava meio fresco, né? Hoje já está um pouquinho mais calor, mas é assim mesmo. Tudo que Deus manda pra gente é sempre bem-vindo, não é mesmo? Mas aí vai ter esse barulhinho aí no fundo. E a nossa filha falou que fica melhor com o microfone. Então, voltei a estar falando no microfone, tá bem? E para a gente iniciarmos, vamos para uma pequena reflexão que retirei lá da Casa Rosa. Quem não conhece, pode vir lá no Face, procurar pela Casa Rosa. Tem muitas coisas bonitas lá que eles nos oferecem. E estava escrito assim: no final de sua vida, apenas 3 coisas importam: o quanto você amou, como você foi gentil e a facilidade que você soltou o que não era para você. Queridos, são palavras tão profundas, né? Reflexões tão boas, mas no decorrer do dia a gente vê como nós estamos aquém de fazer as coisas bonitas que a gente lê, não é mesmo? Principalmente eu, meus queridos. Quando vem todas as intuições, o que é preciso ser falado aqui, o ouvido mais próximo é sempre o que está perto da boca. Qual o ouvido mais próximo? É o meu. Então, eu estou sempre precisando de ganhar puxõezinhos de orelha. A espiritualidade está sempre trazendo uma palavra, que a palavra, em primeiro lugar, essa palavra é para mim. Eu tenho que prestar muita atenção ao que eu leio, ao que eu falo, porque principalmente eu preciso me modificar. Já me modifiquei muito. Hoje eu sou bem melhor do que eu era antes, mas somos seres humanos, estamos aí ainda em busca de nos melhorarmos. Não vamos ficar desanimados quando a gente vê que fracassamos em alguma coisa. Já essa palavra já é feia, né? Fracassamos. É bom nem existir essa palavra fracasso. Os desenganos que a gente comete na vida, que a gente possa perceber, sacudir a poeira, levantar e dar a volta por cima e começarmos de novo. Não é mesmo? E aí, vocês buscaram a água? Eu espero que vocês tomem bastante água, tá bom, meus queridos? Hoje já estamos de tarde, já tomei os 2 litros de água. Agora o que eu estou tomando é o sobressalente. Então vamos nos cuidar, vamos ficar bonitos, vamos ficar firmes e fortes para seguirmos na vida. E esse painel aí atrás, hein, meus queridos? A internet é maravilhosa, não é que a gente quer enganar ninguém não, mas o que ainda não está acabado, a gente dá um acabamento, não é mesmo? Peguei a coxa mais bonita que temos e colocamos ali atrás, porque a nossa casa ainda está em processo de obra. Ainda não demos a primeira pintura na casa. Então, assim, vocês podem reparar, né, no local que a gente está. Cada um ali atrás está sem pintar, mas nós estamos aqui para falarmos de um conteúdo muito importante. O local que a gente vive é super importante também, mas a gente vai, ao longo do tempo, fazendo aquilo que dá para a gente fazer, não é mesmo?
mas a gente não pode inventar desculpas. Ah, não vou fazer isso porque eu não tenho aquilo. Se você tem o essencial, meus queridos, faça. Faça com o pequeno que você tem, que quando você vê, o grande está chegando. Tá bom? E vamos tomar mais um golinho de água? Esses pigarros também que dão, porque assim, a gente tem a espiritualidade maior que cuida de nós, mas a gente também tem aquele lado, né, das sombras, que às vezes a gente não está lá no caminho tão correto, e eles vêm para nos testar. Ah, vamos ver, vamos ver se eu vou deixar ela falar. Então, o que eles fazem? Agem aqui, ó, na nossa garganta. Mas a gente tem que se cuidar. E qual a melhor forma da gente se cuidar? Não é apenas só tomando água. É mudando, né, os atos, mudando as atitudes, os pensamentos. Porque não adianta a gente mostrar para o outro uma faceta bonita nossa. Porque esses irmãozinhos nossos que ainda não nos perdoaram, ou que não têm simpatia por nós, eles nos vê né, como se tivéssemos despido de tudo. Eles vão lá no cerne, lá naquela inferioridade que a gente ainda tem, e eles atacam ali. Então a gente precisa estar sempre em oração, orar e vigiar. E não só em oração, né? Porque senão a gente poderia ir para uma montanha e ficarmos só lá orando. Mas não, nós estamos no mundo, às vezes não queremos entrar em contato com as pessoas, porque às vezes a gente aborrece as pessoas, ou as pessoas nos aborrecem. Então a gente quer nos escondermos dentro das nossas casas, e assim a gente não evolui, né, meus amigos? Estou falando isso principalmente por mim, porque esse ano que passou, eu mais fiquei em casa do que fui em algum lugar. Esse ano não, esse ano eu estou me propondo a sair mais, porque não adianta ficarmos escondidos. Nós precisamos estar, né, no meio das pessoas, no meio dos irmãos, aprendermos uns com os outros. Não é mesmo? É o que a gente está falando aqui. E para aqueles que já me conhecem, estão careca de saber, né? Não aguentam mais ouvir esse nome, mas eu falo por aqueles que ainda não nos conhecem. Eu sou a Fabrícia Leontina e estou narrando um livro que eu, mais a espiritualidade, escrevemos. Aquelas coisas mais assim, inferiores um pouquinho, pode ter certeza que foi eu que escrevi, porque a espiritualidade me inspirou a escrever aquele lado bom, e aquele lado não tão bom, ela deixou que eu escrevesse, porque precisamos nos modificarmos. E como a gente vai se modificar? Às vezes é bom a gente ouvir a história do outro, que essas histórias nos ajudam a não cometermos em nossas vidas, principalmente se tivermos aí amigos, amigas mais novos, né, de 20, de 17, de 25, 30, então já podem ouvir com maior atenção e vão ver que às vezes o lado que eu escolhi não é o lado certo. É certo que tem coisas que precisamos passar, tem coisas que não adianta nada ninguém nos falarmos sobre ela. Às vezes a gente quer dar a nossa cara a tapa, né? E é preciso, né? É um processo para a gente se amadurecer. Mas para aqueles que já amadureceram um pouquinho de ouvir a ideia de alguém, uma boa ideia e copiar, então está valendo também as palavras que a gente fala aqui. Tá bom, meus queridos? Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada por aqueles que estão conosco desde o início. A gente já está indo para o capítulo 25 e tem pessoas aí que estão conosco desde o capítulo 1.
agradecemos por demais. Esperamos que vocês possam ficar conosco até no final, na última página deste livro. Tá bom, meus queridos? E vamos dar, então, continuidade a este livro. Com quem você pensa que está falando? Nós estamos indo para o capítulo 25. Você escreveu um livro? O tempo passou, como sempre passa, e fui fazer outras coisas. Fui dar duro na vida. E quando essa ideia vinha em minha cabeça de escrever um livro, continuava rindo e debochando, até que esse sonho foi ficando bem pálido. Às vezes acontecia da vida me sinalizar que era para ir em frente com essa ideia, colocá-la em prática, porque levava jeito. No ginasial haviam 2 professoras que gostavam de mim. Me tratavam com muita ternura. E quando tinha alguma festividade na escola, elas cismavam que eu deveria ir lá na frente, falar ou declamar versos. E eu tinha que ir, né, meus amigos? E acabou que eu até passei a gostar de fazer isso. Hoje sei que elas me amavam e viam meu potencial. O pouco que amei as escolas foi por causa dessas 2 mestras. Os professores, as professoras, aqueles que nos fazem ser os nossos sonhos. Amo-os. Um dia também fui professora de educação infantil. Como adorava ser professora daquelas crianças que amava muito. Professores igual livros, livros igual professores. Amo-os. Mestres professores, oro para que um dia sejam respeitados, honrados e tenham esse reconhecimento em melhores e dignos salários. Os professores precisam de nós, temos que exaltá-los, temos que nos unir a eles, pois, na verdade, nós é que precisamos deles, e muito do que somos devemos a eles. É delicioso ser querido por um professor. Naquela época em que fui amada por essas 2 nobres professoras, me sentia nas nuvens por receber aquele carinho. Elas não se desfaziam de mim, me aceitavam como eu era. Uma delas era meia riponga, muito diferente de todas as pessoas que conhecia. Ela era um dos meus sonhos de liberdade. Além de ser linda e especial, era fofa. Descobriu que eu fazia aniversário junto com ela e no dia do nosso aniversário, ela foi lá no internato me levar um mágico presente. E que presente! Era o livro lançamento Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva. Nossa, aquele gesto me fez sentir a pessoa mais importante da Terra. Me senti amada, muito querida. Somente uma professora linda e sensível para se importar com uma adolescente considerada estranha e esquisita, que morava em um internato, mas que amava e ama os livros. Em meu coração sentia ser amor, e dos mais puros e verdadeiro, e não pena. Esse gesto me intrigava bastante. Elas têm uma semente de amor plantada em meu coração. Se hoje exalo algum cheiro bom, é também culpa dessas 2 sagradas professoras. A maioria das pessoas me tratavam assim, como uma pessoa estranha e esquisita. Um
dos motivos era porque às vezes eu falava coisas que ainda não tinham acontecido, mas logo acontecia. Por não ser aceita, fui me isolando das pessoas. Aprendi a conhecer e gostar da solidão. Com o distanciamento, mais me agarrei aos livros. Ser amada por essas duas mestras, professoras, me fez sentir que não tinha tanto problema ser tão excluída assim pelas outras pessoas. Se elas conseguiam me amar, eu também poderia um dia, e graças a Deus, esse dia importantíssimo chegou. Por elas, sei que posso ser uma grande escritora. Por elas, sei que posso voar e fazer o que eu quiser. Onde estiverem, recebam minha gratidão. Você consegue identificar os processos que aconteceram em sua vida e que te ajudaram a ser quem você é hoje? Consegue encontrar alguém que te amou e te daria permissão para escrever livros, voar de asa delta, ou ser quem o seu coração anseia ser? Se sim, siga os bons líderes. Então, meus queridos, esse foi o capítulo 25. Se nós fôssemos pegar essa tarde para falarmos dos nossos queridos, das nossas queridas mestras, nós ficaríamos aqui a tarde toda. Todos eles merecem um carinho especial. E eu ainda não entendi o porquê que há tanto descaso com os professores. Por que os professores ainda são tão menosprezados, são tão desvalorizados, se para chegarmos em todas as profissões temos que passar por esses mestres? A gente sabe que toda profissão tem aqueles que não se empenham como devia, mas para ser professor tem que ter muita garra, porque é uma profissão que não dá para a gente enganar que somos aquilo. Para sermos professores, a gente tem que ter garra, a gente tem que ter amor, a gente tem que ter aqueles bons sentimentos de saber que tem, é como se tivesse um barro em nossas mãos e a gente, uma argila, e a gente tivesse que moldar aquela criança, aquele adolescente. Então, assim, a maioria dos professores tem essa consciência de que o que vai ser aquele aluno, o que vai ser daquele adulto, ela tem parte primordial na educação desses. Principalmente hoje, quando a educação está sendo delegada às escolas. Muitos estão deixando a desejar, muitos estão entregando seus filhos, achando que os professores têm que dar toda a educação. E aquela educação básica que a gente tem que aprender em casa, muitos não estão recebendo. Então, os professores estão ficando doentes, porque eles estão tendo que pegar uma carga altíssima de responsabilidade. E ainda tem que ouvir chacota sobre eles, e na hora de receber lá o seu salário, é aquele salário suado, é aquele salário que teria que ser um salário digno, né? Um salário que desse para ele estar trabalhando em apenas uma escola, porque aí sim ele estaria dando muito mais ainda do que eles já dão. Mas não. É um salário que quem os paga acha que está pagando muito bem, e é um salário que nem juntando duas matrículas dá para eles viverem como eles deveriam viver. Não é mesmo, meus queridos? A maioria dos professores sabem do que eu estou falando. Eu fiquei nessa parte uns 17, 18 anos, e eu posso falar um pouquinho. De tudo que eu for falar aqui nesse livro, eu posso dizer para vocês que de tudo eu vivi um pouco. Então, assim, eu não falo só
de teoria. Estou falando também da prática, porque eu também passei por isso. Tá bom? Vamos escolher melhor os nossos representantes para ver se tem algum deles que dê a importância que os mestres precisam. E eu dou uma reverência. Dou uma reverência a todos os mestres, inclusive essas duas, quando eu tinha meus 13, 14, 15 anos, aquela idade que a gente às vezes é aceito ou às vezes não é aceito, e é aquela idade que a gente é desengonçado, ainda não sabe para que lado vamos, né? A voz, o corpo. Então, se tivermos bons professores para estar apoiando esses jovens, com certeza eles serão amadurecidos, eles não vão se importar com a graça dos outros, não é mesmo? Então, vamos colocar os professores no lugar que é de merecimento deles. Para vocês, professores, professoras, meu muito obrigada por tudo que vocês fizeram por mim. E eu tenho muitas passagens engraçadas de quando eu estudava. Quando eu fazia o ginasial, eu tinha minha mãe, né? Eu fui morar com a mãe, um recurso muito pequeno, então eu tinha que trabalhar. E eu consegui um emprego no cinema, não era de atriz, não, era de vender balas. E eu saía muito tarde do trabalho, às vezes tinha que ir a pé para casa, uma vida assim, como muitas pessoas têm, uma vida bem, bem dura. E eu estudava na parte da manhã. E chegava na escola, o que a Fabrícia fazia? Ela deitava na carteira e dormia. Dormia, simplesmente apagava. Muitos, às vezes, me davam matéria para depois eu copiar. Então, eu conheço uma professora que é muito boa. Ela fala que se a pessoa precisar de um ponto, ela não dá, porque ela entrega tudo que ela tem para entregar. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, ainda bem que eu não estudei com ela, porque eu ia repetir muito de série. Mas eu entendo essa professora, inclusive a nossa filha até estudou com ela, e fala, mãe, a fulana de tal, ela é uma excelente professora, ela ensina muito bem, ela entrega tudo que ela sabe. Então, meus queridos, vocês que ainda são jovens, que estão estudando, preste atenção no professor, na professora, tá bom? Se eles são aqueles mestres que estão ali realmente honrando ao que eles vieram fazer, as suas missões, se entreguem vocês também a eles, tá bom, meus queridos? Cada um fazendo a sua parte, não é mesmo? E eu, assim, na escola, a escola maior para mim, que eu tive que aprender na raça, no choro, no cair e levantar, foi a vida. A vida que precisou ser a minha escola, a minha faculdade. Fiz a faculdade, mas a minha faculdade, que eu sou grata, maior, foi a vida. E a vida ainda tem sido a minha faculdade. Ainda tem me ensinado muitas coisas. Então é isso, meus queridos. Vocês querem escrever livros? Vocês querem voar de asa delta? Vocês querem o que da vida? Nós podemos tudo. Nós podemos sempre mais, mais e mais. Basta nós querermos. Basta nós nos entregarmos aquilo que queremos. Se quisermos mesmo, com o coração, com a alma, tudo a gente consegue.
Então, vamos lá. Quer escrever livro? Faça como eu me sinto, como essas duas professoras. Me sinto que elas positivam com a cabeça, fazem sim com a cabeça. Sim, Fabrícia, você pode escrever livros. Como uma amiga, uma irmã falou assim: eu, como sua irmã mais velha, estou te liberando para narrar esse livro. Ela está acompanhando também uma pessoa inteligentíssima, também morou no internato comigo, sempre a admirei, e hoje eu escuto tudo que ela fala, porque o que ela fala eu posso seguir que é certo, abaixo de Deus. E ela me deu essa permissão. Eu achei tão bonitinho quando ela me mandou essa mensagem de que ela ia me seguir no YouTube e que ela, como irmã mais velha, ela me dava o aval, que eu poderia seguir. Então, obrigada, minha querida. Estou seguindo. Tá bom? Estamos seguindo. Então, agora nós vamos para a nossa arara da sabedoria. Vamos tirar mais uma reflexão do nosso final deste capítulo, para ver o que essas palavras vão dizer para nós. O que ainda precisamos aprender. Tudo aqui, meus queridos, são aprendizagens. Eu aprendo daqui, você aprende daí. Tá bom? Você sabe um pouco, eu também sei um pouco, e a gente vai pegando aqueles que sabiam bem mais do que nós, né? Aqueles livros, aquelas mensagens, e a gente vai continuando estudando para a gente ficarmos cada vez mais sábios como eles. Vamos ver o que fala a palavra. Depende unicamente de você possuir-se e edificar-se, instante a instante, e ser no dia seguinte melhor e aprender a ter paz. Acreditar em si mesmo é dar um passo decisivo em direção à paz. Que lindo, né, meus queridos? Acreditar em si mesmo é dar um passo decisivo em direção à paz. Então, meus queridos, vamos ser o melhor que nós possamos ser, para que a gente acredite no nosso melhor, para que a gente flua e para que a gente possa ir ao encontro da paz. Fiquem em paz, meus queridos. Que Deus proteja cada um de vocês. Que essas palavras possam chegar até a casa de vocês. A casa física e principalmente a casa mental. E possa encontrar essa água aí que vocês deixaram, que elas possam ter absorvido todo o amor que cada um de nós emanamos. E essa água está sendo modificada, está sendo fluidificada. O que é fluidificada? A espiritualidade está trazendo o melhor para cada um de nós, colocando esse remedinho do mundo superior, colocando esse remédio dentro da água. Nós vamos beber essa água e vamos nos sentir bem melhor do que quando estávamos. Fiquem em paz, fiquem com Deus e fiquem com Jesus, nosso irmão querido. E aquela palavrinha que não poderemos esquecer jamais. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigado, meus queridos.